Amados irmãos, a paz seja convosco. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês aqui uma leitura bíblica. Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 26, que nos diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo que existe a graça de Cristo, o bem imerecido que Deus dá a cada um de nós, para podermos nos renovar a cada dia, para que cada vez mais possamos nos assemelharmos cada vez mais com o Senhor Jesus, para sermos verdadeiros servos e filhos de Deus. E ele diz: E eis que de mim, entre muitas testemunhas, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aqui nós podemos ver a importância da pregação do Evangelho, da divulgação da mensagem de Deus, para que um possa passar o outro e assim haver uma transformação de vida e passarmos a termos uma fidelidade com o Senhor através da consciência do Evangelho e através da escolha através do nosso livre-arbítrio, para escolhermos sermos homens e mulheres de Deus, pessoas que têm uma aliança, pessoas que têm um compromisso com Deus. E Paulo ainda diz: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que essa caminhada nós vamos enfrentar também adversidades, nós vamos enfrentar também sofrimentos. Ele aqui nos compara um soldado de Jesus. Diz que somos soldados de Jesus Cristo. Por quê? Porque estamos numa guerra espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos e potestades que habitam as regiões celestes. Mas ele diz: Sofre, pois, comigo, assim como ele sofreu, com firmeza, com uma fé firme, inabalável, como o Monte Sião, uma confiança em Deus acima de todas as coisas. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que Paulo está dizendo aqui é que quando nós militamos no exército de Cristo, nós não devemos estarmos procurando as coisas dessa vida. O que significa isso? Estarmos afastados do mundo. E o que é estar afastado do mundo? É deixando de lado aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Primeiramente, nos aproximarmos mais do Evangelho, através da leitura, da reflexão bíblica, através da oração, deixando mais de lado as coisas do dia a dia, as coisas mundanas, televisões, programações indevidas, coisas que não nos trazem edificação, mas que trazem uma mensagem carnal e que tem uma influência direta e indireta sobre a vida das pessoas. Aquele que milita, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Temos que ter essa consciência, devemos nos afastar cada vez mais dos negócios que o mundo oferece, daquilo que o mundo oferece, né? E às vezes num dia como eu estou aqui pregando essa mensagem num domingo. Quantas pessoas hoje estão aqui? Eu estou aqui umas 7 horas da noite mais ou menos. Quantas pessoas hoje estão agora nesse momento presas diante de uma televisão, assistindo Faustão ou qualquer outra coisa que estiver passando? O que isso que para você que é um cristão, que é um servo, uma serva de Deus, o que isso está te trazendo de proveito? Mas se você tirar esse tempo, não só hoje, no domingo, mas a qualquer dia da semana, para ir deixando esse tipo de atitude de lado, estarmos ingressando dentro do Evangelho, através do estudo, da reflexão, da busca, da oração, com toda certeza, nós estaremos satisfazendo a vontade daquele que nos chamou para agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem é esse? É Jesus. E se alguém também milita, não é coroado se não limitar legitimamente. O que significa isso? Que ao fazermos a obra de Deus, nós temos que fazer com legitimidade dentro do Evangelho, não é de acordo com a nossa própria vontade, não é de acordo com a nossa sabedoria, não é de acordo com o nosso achismo,
mas de acordo com o que está escrito dentro da palavra. Então nós temos que militar nessa guerra, nessa causa, legitimamente, conforme o Senhor nos ensina, conforme Ele nos pede, conforme Ele aqui nos ensina. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Deus está dizendo aqui que o nosso trabalho, Ele está dizendo através de Paulo, que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quer dizer, Deus não vai deixar ninguém que milita no seu exército, que luta na sua causa, sem haver uma recompensa. O Senhor Deus saberá dar a cada um de nós aquilo que necessitamos, aquilo que provemos. Por isso que o Senhor Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o Senhor está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da minha vida, Ele cuida da vida de todo aquele, principalmente aquele que se esforça em fazer a sua vontade, que se esforça, luta pela sua causa, luta pelo Evangelho. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. A partir do momento que você se propõe a analisar o Evangelho, a ler a palavra, a buscar a vontade de Deus, Ele te dará o entendimento. O Espírito Santo estará falando com você. Você não estará ali sozinho, você estará tendo o auxílio de Deus para te aperfeiçoar cada vez mais como servo, como serva, como varão e uma varoa perfeito diante do Senhor. Lembra-se de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo está dizendo aqui que por mais que ele sofra, por mais que nós sejamos perseguidos, por mais que o mundo se levante contra nós, o Senhor sempre nos dará sabedoria para que a palavra do Senhor não fique aprisionada, mas para que o Evangelho seja pregado das mais diversas formas possíveis. Basta que para isso nós venhamos ter um querer verdadeiro de fazer a obra, de pregar o Evangelho, de levar a mensagem de Deus, de esforçarmos, de lutarmos contra nós mesmos para mudar aquilo que está errado em nós, para fazer uma análise pessoal de cada um de nós, do nosso comportamento, das nossas atitudes, mesmo que nós tenhamos a razão, mas de que forma nós podemos levar a verdade, da forma que Deus seja glorificado e não a nós mesmos. Então o Evangelho jamais será aprisionado se nós realmente desejarmos fazer essa obra, porque nós teremos a direção do Espírito Santo de Deus, nós teremos a presença do Senhor diante de nós e nada poderá mudar isso. Pelo que sofro trabalhos até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está mostrando aqui a preocupação que ele tem com as almas, a preocupação que ele tem em trazer o Evangelho, o conhecimento da verdade, porque o bem mais precioso que um ser humano pode receber na sua vida, embora muitos não tenham consciência disso, é a verdade de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Vos libertará da treva, vos libertará desse mundo, vos libertará da condenação eterna, vos libertará do sofrimento, vos libertará de tudo aquilo que te afasta de Deus. E Paulo, tendo essa consciência, ele tinha uma grande preocupação, ele sofria por causa do Evangelho. E nós, como os cristãos da modernidade, os cristãos dos últimos dias, nós temos que estar dispostos também a sofrer pelo Evangelho, para que o Evangelho possa ser levado às pessoas. Nós devemos fazer um esforço, passar por cima de nós, da nossa vontade. Pedimos a Deus a sabedoria, a direção. Senhor, me mostra como eu vou fazer isso. Me mostra como eu vou pregar a palavra. Me mostra como eu vou chegar àquelas pessoas que ainda não conheceram a sua palavra. Para aquelas pessoas que são escolhidas suas, mas estão aprisionadas pelo mundo, estão aprisionadas pelo pecado. Pessoas que desde o seu nascimento, que cresceu, nunca ouviu falar do Senhor, nunca abriu sua palavra para poder te conhecer, Senhor. Me mostra, por favor, me ensina como chegar a essas pessoas, como alcançar essa missão, como alcançar essa meta de chegar a essas pessoas, de levar o verdadeiro Evangelho. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Paulo está dando aqui, trazemos a consciência de que nem a morte é capaz de impedir a vitória do servo de Deus.
Nós ouvimos falar nos dias aí, no dia a dia, para tudo tem solução, menos a morte. Eu digo para você que é mentira, até para a morte nós temos a solução. E qual é a solução para a morte? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus está mostrando que Ele é a solução para a morte. Então Paulo aqui está nos dizendo, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiéis. Ele não permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Então o que Paulo está dizendo aqui é que cada um de nós temos a liberdade para fazer a escolha que nós quisermos. Nós temos que ter a sabedoria de escolher a melhor parte. Nós temos que ter a sabedoria de escolhermos o Senhor, a vontade do Senhor. Porque essa sim é uma escolha verdadeira. Essa é uma escolha de sabedoria. E isso é vencer tudo aquilo que nós vemos aí no dia a dia. Eu vejo as pessoas, às vezes, ver notícias que aparecem nos noticiários de televisão, jornal, quando vê um crime hediondo, quando vê uma injustiça, as pessoas ficam indignadas com aquilo. Mas eu vejo que muitas dessas pessoas não querem lutar contra isso. E como que nós podemos lutar contra isso? Através do Evangelho, através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador e procurando a direção dele. A partir do momento que toda uma nação ela for transformada pelo poder do Evangelho, o mal vai cair. Nós temos esse exemplo dentro da Bíblia Sagrada do povo de Ninive, quando o profeta Jonas foi lá pregar a palavra do Senhor para aquele povo, e o rei e todo o povo jejuou e se arrependeu, e Deus então voltou atrás e iria destruir aquela cidade e não destruiu. Por quê? Porque uma nação se colocou diante do Senhor. Esses protestos que nós vemos aí, que tivemos esse ano aqui no país, se todas essas pessoas que foram à rua, em vez de estar clamando do governo, protestando, dobrasse o seu joelho ali onde estavam milhões de brasileiros e clamasse ao único e verdadeiro Deus que existe, a mais nenhum outro, para que Ele pudesse transformar essa nação, eu tenho certeza que nós não ficaríamos sem resposta. Porque o Senhor Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, Ele dará resposta. Então nós vemos que o Evangelho, ele aqui nos traz o caminho, ele nos traz a direção, ele nos mostra o que devemos fazer. Mas para isso é importante que nós venhamos estar dispostos a analisar as Escrituras, a conhecer e crer na palavra, na Escritura, crer no que está escrito, porque fiel é a palavra, e aquele que lhe fez a promessa, ele jamais irá desonrá-la. E Paulo ainda nos diz aqui, traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contenda de palavras, que para que nada aproveita, e são para perversão dos ouvintes. Há certas discussões que não valem a pena, há certas discussões que não vão levar de nada a lugar nenhum. Então até nisso nós precisamos estar buscando ao Senhor, para nos dar sabedoria, para nos ensinar, para nos direcionar. E aqui Paulo ainda diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você está vendo aqui, irmãos, que Paulo está dizendo que a importância de manejar bem a palavra da verdade, a importância que tem de ter o conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder, e quando nós manejamos bem a palavra da verdade, o que nós fazemos? Nós destruímos a obra do diabo. Como eu posso provar isso a você? Jesus lá no deserto com Satanás, ele manejou bem a palavra da verdade, ele destruiu tudo aquilo que o Satanás se levantou contra ele. Por quê? Porque o Senhor Jesus, através desta palavra, ele destruiu tudo aquilo que o maligno lançava contra ele. E assim nós também devemos e podemos fazer. É por isso que é importante nós termos a consciência do Evangelho, nós temos o entendimento do Evangelho. E todo aquele que abrir o coração para Deus, eu volto a repetir para você, você não estará sozinho, você não estará desamparado. Deus dará a resposta com toda certeza. E aqui Paulo diz, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse será como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha, que nós vemos que há 2000 anos atrás, dentro da igreja, sempre teve esses que se dizem irmãos, mas que querem trazer um outro evangelho, que querem trazer sua própria interpretação da palavra, torcendo a palavra de Deus.
E que qual é o objetivo disso? Só querendo engrandecer a si mesmo. Só dizer que ele, Deus revela para ele. Pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que começam a ensinar determinadas coisas, mas não tem base bíblica para isso, que toma cuidado com essas pessoas, principalmente no Facebook. Já tem uns caras assim fazendo isso no Facebook. Toma cuidado com eles. Isso aí não serve só para poder desviar a fé de alguns. Quando você pega os ensinamentos dessas pessoas e compara dentro da palavra de Deus, você vai ver o quê? Que é blasfêmia. Você vê que aquilo dali é só para perverter a fé de alguns. Então por isso eu digo para você, toma cuidado, procura conhecer as escrituras, procura analisar bem as escrituras. Se você tiver dúvida, chega para o pastor, chega para um irmão que tem conhecimento, dá trabalho para o seu pastor, corre atrás dele para te explicar, liga para ele. Se você quer saber da escritura, corre atrás, irmão. Não fica com dúvida, não permite isso na sua vida, não, porque a missão nossa é essa. É de levar o evangelho, é de esclarecer, de ensinar dentro da palavra. E Paulo está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, mostrando que a importância, né, de levarmos a verdade, porque a palavra dessas pessoas que levam esse evangelho torcido, esse novo evangelho, o próprio Paulo diz que até se um anjo descer do céu trouxer um outro evangelho que não seja o nosso, que seja considerado anátema. Então nós temos que ter consciência disso. E Paulo está dizendo aqui que a palavra dessas pessoas, a palavra deles será como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Então que nós devemos estar bem conscientes disso, que não vamos estar livres desse tipo de pessoa, mas se estivermos firmes no evangelho, estivermos firmes na palavra, nós vamos passar por isso tranquilamente, sem problema algum. Aqui no versículo 19 diz, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Veja bem, o Senhor conhece a você, o Senhor conhece a mim, Ele conhece todos aqueles que são seus. Não adianta estar na igreja, não adianta dizer eu sou de Deus, porque o que vai dizer realmente se você é de Deus ou não, se eu sou de Deus ou não, é as nossas obras. É aquilo que nós fazemos diante do Senhor, é aquilo que nós fazemos em um culto, é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É isso que vai dizer se estamos de acordo com a palavra, não de acordo com o Evangelho ou não. E a melhor coisa que tem é ser conhecido pelo Senhor como seu servo, como seu filho. E essa é a nossa luta, esse é o nosso desafio. Não só para nós aqui, mas levar a outros que ainda não conhecem essa maravilha. Porque um dia nós não conhecíamos. E o Senhor então mandou que alguém fosse até nós e levasse esse Evangelho e levasse essa palavra. Então essa é a nossa finalidade. É isso que nós devemos fazer. E aqui ele diz ainda, ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de ferro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo. Para isso, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O que o Paulo está dizendo, que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que a escolha é nossa. O que você quer escolher? O que você quer ser? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Essa decisão é sua. Cabe somente a você. Só você tem a capacidade de dar essa resposta. Você é livre para poder escolher o que você quer ser diante de Deus. E ele diz assim, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Os desejos da mocidade nada mais é do que a carnalidade, do que isso que o mundo vem oferecendo dia a dia. É essa liberalidade, essa permissividade que a palavra de Deus não apoia. Esse negócio de ficar, esse negócio de só pensar em festa, só pensar em bebedeira, só pensar em satisfazer a carne, nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para ler a palavra. Porque quando nós lemos a palavra, nós conhecemos a verdade de Deus. Se nós permitirmos o Espírito Santo falar conosco, nós seremos transformados. Então, Paulo está dizendo, foge dos desejos da mocidade. Você que é jovem, eu sei que você é muito atacado pelo inimigo. Eu sei que você que é um jovem, que quer servir a Deus de coração puro, verdadeiramente. O inimigo, ele ataca ferozmente a você, querendo fazer você desviar do caminho da verdade, desviar do caminho de Deus. Mas fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e você vencerá. Assim como o jovem Timóteo, a quem Paulo escreve essa epístola,
ele foi um jovem fiel ao Senhor, ele foi um jovem aprovado por Deus. Você também será. Você, se você quiser, você poderá alcançar grandes coisas. Não duvide disso. E aqui ele diz no versículo 23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, e apto para ensinar e sofredor. Então aqui nós temos que ter isso, procurar corrigir a nós mesmos, procurar ser mais manso, sermos aptos para ensinar. Para ser apto para ensinar tem que ter o conhecimento, tem que estar buscando a palavra. E sofredor, sofredor o quê? Suportando as afrontas, as provocações, as injúrias, as difamações, para podermos reagir conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade de Deus aqui. É isso que é ser sofredor. É você suportar as aflições por causa do Evangelho, para que Cristo seja glorificado. E aqui diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então o que Paulo está dizendo? Que muitos estão presos nos laços do diabo. Até mesmo pessoas que estão na igreja, mas que não levam a sério sua fé, que não procuram examinar as escrituras, que não têm tempo para Deus, são só frequentadores de culto. Isso é muito perigoso. Mas eu quero dizer para você, você que está me assistindo, se você se encontra nessa situação, há tempo de mudança. O tempo é hoje e agora. Basta você decidir, basta você agora que está me assistindo dizer, a partir de agora minha vida vai ser diferente. Não importa que os outros me criticaram, não importa o que eu fiz de errado até agora, eu vou pedir perdão a Deus e peça, dobra o seu joelho, peça perdão a Ele e fala, Senhor, faz de mim uma nova criatura. E a partir de agora, você já tem, pela graça de Cristo Jesus, o poder do Espírito Santo para fazer tudo diferente. Eu quero deixar para você aqui, meus irmãos, essa reflexão. Que Deus abençoe vocês, uma feliz semana com Jesus. A paz seja convosco. Amém.